Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 41, verso 18. O título do capítulo é Krishna e Balarama entram em Mathura. Vamos para o 18, 19, 20 a 23. Shri Shuka Uvacha Evanukto Bhagavata Sokruro Vimanaiva Purim Pravishtar Kamsaya Karma Vedya Griham Yayau. Shri Shuka Uvacha, Shukadeva Goswami disse, Evan, assim, Uktaha, tendo falado, Bhagavata, o Senhor, Saha, com ele, Akrura, Vimana, desalentado, Iva, um tanto, Purim, na cidade Pravishtaha, entrando, Kamsaya, Kamsa, Karma, de suas atividades Avedya, informando Griham para sua casa Yayau, foi. Então eu vou ler a tradução deste e dos próximos versos até o 23, que aí tem um significado de Prabhupada. Shukadeva Goswami disse, tendo o Senhor falado assim com ele, Akrura entrou na cidade com o coração pesaroso. Ele informou o rei Kamsa do sucesso de sua missão e então foi para casa. O Senhor Krishna desejava ver Mathura. Então, no fim da tarde, ele levou consigo o Senhor Balarama e os vaqueirinhos e entrou na cidade. O Senhor viu Mathura com seus altos portões e entradas domiciliares feitas de cristal, seus imensos arcos e portais de ouro, seus celeiros e outros depósitos feitos de cobre e bronze, e seus fossos inexpugnáveis. Embelezando a cidade, havia aprazíveis jardins e parques. As principais encruzilhadas eram enfeitadas de ouro, e havia mansões com jardins de recreio particulares, junto com grêmios e muitos outros edifícios. Mathura ressoava com os gritos de pavões e pombos de estimação, que se sentavam nas pequenas aberturas das treliças das janelas e nos assoalhos incrustados de pedras preciosas, e também nas varandas sustentadas por colunas e nos caibros ornados na frente das casas. Essas varandas e caibros eram adornados com pedras vaidúria, diamantes, quartzos de cristal, safiras, corais, pérolas e esmeraldas. Todas as avenidas reais e ruas comerciais, bem como as travessas e quintais, estavam borrifadas de água e guirlandas de flores, brotos recém-crescidos, cereais torrados e arroz tinham sido espalhados por toda parte. Enfeitando os portais das casas, havia potes belamente decorados, cheios de água, que eram enfeitados com folhas de manga, untados com iogurte e pasta de sândalo, e rodeados de pétalas de flores e fitas. Junto aos potes havia bandeiras, fileiras de lamparinas, buquês de flores, troncos de bananeiras e nogueiras de bétel. Bom, vamos ao significado. Esse significado é dado por Hridayananda Maharaj e seus companheiros de equipe que fizeram o restante da tradução depois que Prabhupada partiu. Então o significado diz o seguinte: Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura dá esta descrição dos potes belamente decorados. Do lado de cada porta, em cima do arroz espalhado, há um pote, rodeando cada pote há pétalas de flores, em seu gargalo há fitas e em sua boca há folhas de mangueira e de outras árvores.
Em cima de cada pote, num prato de ouro, há fileiras de lamparinas. Um tronco de bananeira fica dos 2 lados de cada pote, e um tronco de nogueira de Bétel fica na frente e também atrás. Bandeiras apoiam-se nos potes. Hare Krishna. Aqui temos uma riqueza de detalhes, né? E os místicos rapidamente vão pensar, isso aqui é tudo místico. Isso aqui tudo tem significados místicos e tal. Mas também os artistas vão pensar, que bonito, que detalhes, que riqueza de detalhes. Né? Os decoradores, por exemplo, né? Os devotos que nós, que estamos sempre fazendo algumas decorações para receber os festivais, para realizar os festivais, pensamos aqui como eles decoravam, né? Agora, eles tinham esses pratos de ouro, né? Esses pratos de ouro, onde eles colocavam, então, o arroz no centro, aí o coco, o pote sobre o arroz, e no pote, no gargalo do pote, uma guirlandinha de flores bem ajustada, assim, para ficar bem, tipo gargantilha, ali. E ao redor do arroz, ainda no pote, pétalas de flores, tudo muito bonito, né? E também um tronco de noz de Bétel, né, da nogueira mesmo, a planta, um tronco na frente, outro atrás, bananeiras, folhas de manga, tudo bem natural, e o ouro também. Vocês observaram que nas encruzilhadas tinha ouro? As encruzilhadas são sempre, aí sim, lugares místicos, lugares que onde as diferentes energias passam. O Vastu Shastra também comenta sobre isso, das encruzilhadas. E aí o ouro entra nas encruzilhadas para purificar mesmo, para atrair tudo e então purificar tudo que pode acontecer. Isso é Mathura. E quem dirigia tudo isso? Quem era o rei desse lugar? Era Kamsa, o conhecido Kamsa, que havia ficado tão interessado no reino que prendeu seu próprio pai, e que também, por causa de uma voz que ele ouviu, ele imediatamente quis matar sua irmã, jovenzinha ainda, no dia do casamento dela. Então essa mesma pessoa tinha toda essa opulência e liderava toda essa opulência, mas com o pai preso, com a irmã e o cunhado presos. Então ele tinha essa opulência, mas não tinha bom caráter. E a Akrura, aqui o capítulo é Krishna e Balarama entrando em Mathura. Krishna estava curioso para reencontrar sua mãe e pai. Ele havia nascido e sido transferido para Vrindavana já depois de nascido. Balarama havia sido gerado e havia sido transferido para o ventre de Rohini antes de ter nascido. Então ambos eram filhos de Vasudeva. Por isso, eles ambos, em alguns momentos, são chamados de Vasudeva, que significa Vasudeva Júnior, e Balarama também é chamado de Vasudeva. A única diferença é um acento diacrítico que entra no primeiro A. O pai, Vasudeva, não tem esse acento, é só Vasudeva. Os filhos são Vasudeva. Então tem um acento diacrítico que alonga a primeira sílaba formada pelo V com A. Então, Vasudeva. Ambos usam, não há diferença. É importante identificar quando o Vasudeva se refere a Krishna ou a Balarama. Em geral se refere a Krishna, mas há menções também para Balarama. Então é importante saber isso.
Mas a interpretação de texto que a gente aprende na quinta série, essa quinta série aqui não é não tem o mesmo significado meio cômico ou pejorativo de São Paulo, né? Em São Paulo, quando diz, isso é coisa de quinta série, para dizer que é muito fácil, né? Então, quinta série, a gente então obtém esse conhecimento aqui e entende que Krishna e Balarama estão entrando em Mathura cheio de curiosidade. E o rei Kamsa, com a sua natureza de rei, ele vai deixar que eles entrem e que cheguem até a arena. Ele não impede, através de seu exército e os seus comparsas, que Krishna e Balarama entrem. Ele havia feito uma emboscada com o elefante Kavalayapida, mas dentro da arena. Então, a primeira dificuldade que eles enfrentam é com o elefante Kavalayapida. Mas mesmo assim, Krishna e Balarama vencem o elefante, né? Passa por entre as pernas dele, derruba e depois, né? Então, e depois enfrenta os dois Chanura e Mustika, os dois brutamontes que são campeões de MMA. Então eles depois vão lutar com esses dois aí que são super campeões e também vencem. Esse momento aqui é momento dos passatempos de Krishna e Balarama. Então aqui é Krishna Lila mesmo, décimo canto, já capítulo 41, já bem avançado, a história, os passatempos de Krishna começando fora de Vrindavana. Krishna em Mathura, trazido por Akrura, que estava sempre perturbado, porque primeiro de tudo foi buscar Krishna e Balarama em Vrindavana e tirou Krishna e Balarama da associação com os seus amados discípulos, seguidores, amigos, né? Que eram os Gopas, as Gopis, os seus pais, os seus parentes todos e amigos mais velhos, amigos dos pais, das mães. Então, eles foram para Vrindavana, ou melhor, eles foram de Vrindavana para Mathura com espírito de justiça. Eles foram para fazer justiça. E fizeram. Depois, Krishna restabelece Ugrasena no reino, que é o pai de Kamsa, e segue para desbravar mundos. E vai para Dwarka. Aí em Dwarka Krishna se estabelece. E estabelece o seu reino. E de lá de Dwarka, depois do reino estabelecido, ele vai a Hastinapur para poder encontrar com os seus primos Pandavas. E aí ele, quando se encontra com os Pandavas, descobre o problema que eles tinham. Lá, imaginem, né? Krishna veio para esse mundo por causa dos problemas. Então esse mundo realmente é um lugar de problema. Krishna veio para solucionar os problemas, como agora na era de Kali, ele veio de novo como para solucionar os problemas na forma da encarnação do seu mantra, o Mahamantra, composto pelos seus nomes, Hare Krishna e Rama. Então ele veio com esse Mahamantra para poder purificar os nossos corações, que são assim como Mathura, cheio de riquezas, encruzilhadas de ouro, portais também de ouro, pedras preciosas incrustadas. Esse é o nosso coração. Quando abrem o nosso coração, não encontram nada disso, porque não tem olhos para ver. E para ver essas coisas nos corações dos devotos, também não precisa abrir o coração. Basta simplesmente através dos olhos do conhecimento. Gyanachaksu. Dos olhos do conhecimento, olhamos os corações dos devotos, das devotas, e podemos ver então todos esses compartimentos cheios de
ouro, pedras preciosas, coisas muito valiosas, grandes tesouros existem nos corações dos devotos. E até mesmo encobertos por uma grande quantidade de capas nos corações de todas as entidades vivas. E a gente precisa olhar para os corações de todas as entidades vivas com Gyana Chaksu, o olhar do conhecimento, e ver também toda essa riqueza que há nos corações deles e ajudá-los a que retirem eles próprios as cobertas que impedem que todas essas coisas sejam visíveis e que eles próprios possam se aproveitar da beleza de seu próprio coração. Então, assim, aqui tem detalhes muito importantes de decoração, de tudo. E tudo isso pode ter significados também de auspiciosidades, porque a cultura védica era consciente da natureza material. E a natureza material, como a filosofia Sankhya explica, a natureza material é dotada de características muito particulares. Primeiro de tudo, ela é temporária. Segundo de tudo, ela é miserável. Então, a natureza material se manifesta com temporariedade e com armadilhas cheias de sofrimento. E as entidades vivas, com inteligência ou sem inteligência, voluntariamente ou sem planejamento, caem nessas armadilhas. Voluntariamente são aqueles que são instruídos pelo Parampará e que voluntariamente decidem que vão pecar, decidem seguir o caminho do pecado. E involuntariamente são aqueles que, sem conhecimento adequado, sem instruções adequadas, não conseguem compreender muito bem a natureza material e não têm conhecimento da natureza espiritual. Aí então eles caem vítimas das armadilhas, ficam presos nessa armadilha e cada vez mais se degradam dentro da criação material. Às vezes eles fazem algum tipo de progresso e às vezes chegam até os planetas celestiais, quando eles começam a compreender as coisas. Então eles praticam atividades piedosas que podem elevá-los aos planetas celestiais. E chegam aos planetas celestiais, alcançam os planetas celestiais. Mas, ainda que alcancem os planetas celestiais, devido aos sacrifícios, austeridades, penitências, caridade que eles praticam dentro desse mundo, eles retornam ao mundo material intermediário, ao nível intermediário, porque acaba o seu crédito de planetas celestiais, de vida celestial. Aí eles voltam para aqui para usar de novo do seu discernimento e com o próprio discernimento, com a própria inteligência, com a própria mente, com os próprios sentidos, os mesmos que nos levam às armadilhas, com tudo isso podemos ir para o caminho do desprendimento, o caminho do desapego, o caminho do conhecimento. Vairagya, que é desapego, e Vidya, que é conhecimento. Então, pelo caminho do desapego e pelo caminho do conhecimento, e com a prática de Bhakti Yoga, então a pessoa segue o caminho que vai seguramente levá-lo além dos planetas celestiais. Isso é muito importante de saber, além do céu, além do céu. E chegar até, de fato, o mundo espiritual concreto, o mundo espiritual que é a origem da morada de Krishna. Ali mora Krishna eternamente, inclusive sem origem, mora ali, e ali estão os associados de Krishna. Então a pessoa volta para esse mundo espiritual e ali vive em perfeita harmonia com o serviço devocional com Krishna.
Esse é o que eu posso explicar aqui, desse capítulo, desses versinhos que lemos, até esse significado, onde o mais importante no significado é identificar a pessoa, o acharya, o mestre, que descreve isso com essa beleza, com esse rigor também artístico e detalhes muito importantes para todos nós. O significado, a equipe de Hridayananda Maharaj vai dizer: Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura dá esta descrição dos potes belamente decorados. E aí ele descreve de novo como os potes são belamente decorados. E então eles descrevem isso porque eles querem mostrar para o leitor do Srimad Bhagavatam, que chegou até o capítulo 41 do canto 10, olhem só, vocês estão estudando algo genuíno. Vocês estão estudando algo que os acharyas anteriores explicaram. Agora, por exemplo, eu vou explicar para vocês esse conjunto de versos através de um significado que foi dado por Vishwanatha Chakravarti Thakura. Então, olhe como eles estão nos conduzindo a meditar, a pensar com inteligência, a ocupar o nosso discernimento para descobrir a verdade mais profunda que nos conduz pelo caminho de Bhakti Yoga. É claro que ele não quer simplesmente melhorar a nossa qualidade de vida aqui neste mundo e fazer com que a gente viva eticamente correto, que a gente viva corretamente dentro desse planeta e que seja feliz. Não é só para ser feliz, tem algo mais aqui. Tem a natureza do Pramana Vaishnava. Pramana, que é a epistemologia Vaishnava. Nós precisamos validar este conhecimento, e todo este conhecimento que está sendo dito aqui não é dado por meras palavras bonitas dos escritores, de artistas, da criatividade dos artistas. Não. O Vishwanatha Chakravarti, um grande mestre, e que o sistema aqui védico de epistemologia seria Arsha Pramana. Arsha Pramana são as explicações dos grandes mestres. Então, por Arsha Pramana, eles estão demonstrando que esse conhecimento que tem aqui é válido e que a gente deve estudar com segurança e que a gente pode repetir quando a gente for pregar no festival de Janmashtami ou para os visitantes a respeito dos passatempos de Krishna, quando eles chegarem no nível de inquirir a respeito da personalidade de Krishna, vamos explicar toda essa beleza sabendo que estamos seguindo os passos dos devotos anteriores, como o Rupa Goswami nos recomenda no Upadeshamrita, e seguindo os passos dos devotos anteriores e respeitando Arsha Pramana. Arsha Pramana também está dentro, fazendo uma redução dos 10 pramanas para os 3 pramanas principais Vaishnavas. Os 10 pramanas védicos concentram os pramanas, os 10 pramanas védicos são reduzidos a 3 pramanas principais, como o Prabhupada explica na introdução do Sri Ishopanishad. Prabhupada vai falar do Sabda Pramana, Anumana Pramana e também do Pratyaksha Pramana. São os 3. Então, Arsha Pramana corresponde a Shabda Pramana. Então, as opiniões dos sábios puros, dos devotos puros, dos grandes mestres ao longo da história são consideradas Shabda em termos de epistemologia, porque eles escrevem baseando-se em Guru Shastra e Sadhu. Então, Arsha Pramana tem o mesmo valor Vaishnava de Shabda Pramana. Isso é muito interessante de saber. No caminho da comprovação do conhecimento que vai nos dar legitimidade para cada passo que damos nessa vida, os passos que damos como brahmacharis, estudando, praticando celibato, os passos que damos como grihastas, casando e depois planejando ter um filho, e
todos esses passos são dados de acordo com os Brahmanas. E aqui são validados, né, de acordo com os Brahmanas, mesmo dentro do sistema Varnashram. E quando caminhamos para a posição de Vanaprastha ou de Sannyasi, e também quando pensamos nas nossas qualidades vocacionais para o trabalho, se somos trabalhadores mais corporais, como Shudras, que somos auxiliares dos outros tipos de trabalhadores, ou se somos trabalhadores na posição de comerciantes, de agricultores ou de protetores das vacas, né? Como os Vaishyas, Krishi, Goraksha e Vanijam, ou se somos trabalhadores na posição de Kshatriyas, administradores, políticos e líderes de alguma maneira, com todas as virtudes, ou se somos brahmanas, sacerdotes, religiosos, professores, que estamos dedicados à pedagogia, à didática, de como explicar para as pessoas em geral a joia desse conhecimento, para que essa joia venha também decorar todo esse ambiente belíssimo e riquíssimo que está dentro do coração de cada pessoa. Então, o conhecimento espiritual vem como uma joia preciosa que vai ficar no palácio cheio de ouro, cristal, pedras preciosas outras, semi-preciosas, pisos de mármores de diversas cores combinados com diferentes desenhos belíssimos. Tudo isso no nosso coração. Aí vem a joia do conhecimento para dar o brilho adequado e a luz para tudo isso. Obrigado pela atenção. Todas as glórias ao Srila Prabhupada. Eu perguntei se há dúvidas. Eu gostaria de fazer um breve comentário. Pois não. Assim, fico muito grato pela sua explicação de quanto que Vocês podem... é precioso e essa analogia que o senhor faz com essa riqueza toda que está no coração de cada um de nós. Eu vejo assim, do meu humilde ponto de vista, como uma visão muito elevada, porque quando eu faço essa leitura, quando eu ouço essa descrição de Mathura, e com aquela personalidade que é o governante, né, que cansa, eu vejo assim que quanto que a opulência, quanto que a riqueza material gera o apego, a ganância, o desejo de manter para si, né? É por isso que eu digo a minha visão histórica. Eu estudei história a vida toda e enxergo a partir desse ponto de vista. E eu vejo assim que aquela situação ela está presente nos nossos governantes, na nossa constroem grandes capitais, grandes palácios para desfrutar de riqueza, de poder e manter aquele poder a qualquer preço, matando seus filhos, matando, né, que é o que a história nos conta e é o que de fato tem acontecido na história. E daí eu vejo assim, Vrindavana, que é de onde Krishna sai, né, em direção à Mathura, onde ele viveu a sua infância, a sua juventude. A gente, quando vê a descrição de Vrindavana, o que aparece? Aparece Govardhana, aparece o Jamuna, aparece os bosques de Radharani, as vaquinhas. Então, assim, parece que é uma riqueza, é uma opulência, mas é uma opulência muito mais simples. Sim. Seja simples, pensamento elevado. Né? Eu, na minha humilde visão e cheia de ignorância, eu enxergo dessa maneira e fico muito grata pelo senhor trazer essa perspectiva
dessa riqueza que está dentro do coração do cada um. Obrigado. Torna muito mais agradável. A sua análise, se vocês tiverem algum compromisso, quiserem sair, podem sair. Eu vou responder a pergunta, eu vou comentar o comentário de Elaine. O seu comentário está também epistemologicamente correto, porque no Shastra, no Bhagavad Gita, o próprio Krishna vai dizer Bhoga Ishvarya Prashaktanam Taya Pahrita Chetasam Vyavasayatmika Buddhi Samadau Navidyate. Ou seja, a determinação resoluta pela vida espiritual, pelo serviço devocional, navidyate, não vai acontecer se a pessoa se deixa levar pela contemplação e pela opulência material e pelos prazeres material. Bhoga e Aishvarya. Bhoga é prazer, Aishvarya é opulência material. Então, se a pessoa se deixa perturbar, deixa a sua mente, a sua inteligência se perturbar por isso, ela permanece com toda essa joia no coração, mas encapada. Então, o que ela quer? Ela quer viver toda essa opulência que existe no seu coração. Mas como está encapada, ela não consegue ver que está dentro dela. Então ela quer reproduzir para fora. Então ela quer fazer um mundo perfeito. Então os políticos e todas as pessoas iludidas, sejam políticos ou cientistas ou religiosos ou qualquer outro tipo de gente que se ocupe nesse mundo em qualquer ocupação, eles vão reproduzir do lado de fora o que eles têm dentro, mas não encontram, porque o ego falso cobre com as diferentes carapaças toda essa opulência. A função de um cientista espiritual que segue o Vaishnavismo como nós é saber, existe um coração cheio de riqueza, de tesouro dentro dessa alma espiritual. Ele não tem consciência, mas existe. E eu vou tentar ajudá-lo a olhar para dentro de si mesmo e descobrir tudo isso e dar tudo isso para quem merece, que é Krishna. Então, é Deus, a pessoa suprema. Então, esse é o trabalho do missionário Vaishnava. Esse é o trabalho de quem segue a missão de Prabhupada. É o trabalho que Prabhupada fez, o trabalho que todos esses grandes acharyas ao longo da cadeia de sucessão discipular fizeram. Então, nós também podemos entrar nessa viagem. E, apesar de ter essa compreensão verdadeira, nós sabemos, através da discriminação, utilizado corretamente, do discernimento, para poder diferenciar a palavra discriminação, através do discernimento, nós podemos saber quem está iludido e quem não está iludido. E isso Sankhya vai nos dizer o que é matéria e o que é espírito. Então nós sabemos, o próprio Narada Muni entrou num palácio de um rei, Pratinabarhi, e quando ele viu toda a opulência da cidade, tudo isso, ele disse, coitado do rei, ele é tão bom, esse rei é tão bom, ele é um devoto, mas ele se iludiu. Olha, ele fez tudo perfeito no reino dele. Narada Muni foi recebido no palácio com todas as honrarias do mais alto nível. Por quê? Porque ele tinha assessores mais cultos, que era o rei Pratinabarhi. Isso é descrito no Bhagavatam também, muito antes do 10º canto. Então, Narada Muni pensou, e agora o que eu vou dizer para essa pessoa realizada, para essa pessoa satisfeita, para essa pessoa bem-sucedida? Como eu posso me relacionar com essa pessoa bem-sucedida e dar para ele o conhecimento? Narada Muni pensou, enquanto lavava os pés dele, colocava um monte de guirlanda bonita, davam roupas novas para ele, e comida de todo tipo para Narada Muni, todo aquele ambiente. Aí eles se sentaram, agora, mestre, queremos ouvi-lo. E o rei sentou e os seus vassalos sentaram. Narada Muni disse, é agora ou nunca. Ele não disse isso não, mas ele pensou, o que eu vou fazer? E então ele começa a contar uma história que ele inventou na hora. Ele inventou na hora a história do rei Puranjana. Então ele inventou essa história
para contar para o rei Pratinabarra. Aí conta de Purana, uma novela imensa, e todos escutando. Quando o rei Pratinabarra escutou tudo, entendeu, esse rei Purana sou eu. E ele entendeu, esse sou eu, esse cara sou eu. O rei Pratina está no Bhagavad. O rei Pratinabarra Risati conclui, então esse cara sou eu. E aí toma consciência espiritual depois de toda a opulência, depois de tudo. Então, olhem como o conhecimento espiritual é importante, olhem como a missão de distribuir o conhecimento espiritual é importante para as famílias, para aqueles que estão no conforto do lar, na zona de conforto que eles próprios batalharam e merecem, porque construíram com seu suor. Muitos deles construíram com seu suor, com seu trabalho. Muitos são honestos, alguns deram uma larapiada por aí, né? Mas eles construíram, eles merecem escutar a verdade, como a epistemologia Vaishnava apresenta, com comprovações. Eles merecem escutar o Bhagavatam, que é o fruto maduro de toda a literatura. Obrigado por seu comentário profissional, bem feito, acadêmico. Obrigado por isso. Essa sua experiência, tanto acadêmica como prática, é muito verdadeira e nós todos podemos reconhecer isso. Eu que agradeço pela sua perspectiva altamente espiritual. Haribol. Vamos aproveitar a sirene aí. Todas as glórias a Srila Prabhupada.